Parágrafo 2º. A quarto vetados. Capítulo 2º. Das penalidades. Artigo 307. O cometimento de infração implicará a aplicação das seguintes penalidades. Inciso 1º. Revogado. Inciso 2º. Multa. Inciso 3º. Apreensão de produto ou equipamento. Inciso 4º. Embargo de obra ou serviço. Inciso 5º. Cassação do documento de licenciamento. Inciso 6º. Interdição da atividade ou do estabelecimento. Inciso 7º. Demolição. Parágrafo 1º. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as penalidades pertinentes. Parágrafo 2º. Decreto irá dispor sobre as infrações que comportam notificação prévia ou acessória, e sobre as hipóteses em que a notificação é dispensada. Artigo 308. A aplicação da penalidade prevista no artigo 307 deste Código não isenta o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da infração. Artigo 309. Responderá solidariamente com o infrator quem, de qualquer modo, concorrer para a prática da infração ou dela se beneficiar. Artigo 310. A notificação implica a obrigatoriedade de o infrator sanar a irregularidade dentro do prazo fixado em regulamento. Parágrafo 1º e 2º vetados. Artigo 310. A notificação será dispensada quando: Inciso 1º. Houver apreensão, interdição ou embargo imediatos. Inciso 2º. Houver obstrução de via pública. Inciso 3º. Houver exercício de atividade ou instalação de engenho não licenciado em logradouro público. Inciso 4º. O infrator já tiver sido autuado por cometimento da mesma infração no período compreendido nos 24 meses imediatamente anteriores. Inciso 5º. Nos demais casos previstos no regulamento desta lei. Artigo 311. A multa será aplicada quando o infrator não sanar a irregularidade dentro do prazo fixado na notificação, ou imediatamente, nas hipóteses em que não haja previsão, nesta lei ou em seu regulamento, de notificação prévia. Parágrafo 1º. A multa será fixada em real, obedecendo a seguinte escala. Inciso 1º. Na infração leve, de R$ 50 a R$ 300. Inciso 2º. Na infração média, de R$ 400 a R$ 1.000. Inciso 3º. Na infração grave, de R$ 1.200 a R$ 3.000. Inciso 4º. Na infração gravíssima, de R$ 4.000 a R$ 10.000. Parágrafo 2º. Em caso de primeira e segunda reincidência, a multa será aplicada, respectivamente, em dobro ou em triplo em relação aos valores previstos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Considera-se reincidência, para os fins desta lei, o cometimento da mesma infração pela qual foi aplicada a penalidade anterior, dentro do prazo de 24 meses, contados da última autuação, por prática ou persistência na mesma infração, mesmo que tenha sido emitido novo documento de licenciamento. Parágrafo 4º. Os valores de multa serão reajustados anualmente nos mesmos termos da legislação específica em vigor. Parágrafo 5º. A multa deverá ser paga no prazo fixado no regulamento desta lei, na hipótese de não pagamento, poderá ser inscrita em dívida ativa 30 dias após o vencimento desse prazo.
Artigo 312. O regulamento deverá indicar os casos em que a multa será aplicada diariamente. Parágrafo único. Sanada a irregularidade, o infrator comunicará por escrito o fato ao executivo e, uma vez constatada a sua veracidade, o termo final do curso diário da multa retroagirá à data da comunicação feita. Artigo 312. As multas aplicadas aos responsáveis pela fixação de cartazes, faixas e outros meios de publicidade corresponderão, no mínimo, a 3 vezes o custo de remoção do respectivo engenho de publicidade. Artigo 313. A penalidade de apreensão de produto ou equipamento será aplicada quando sua comercialização ou utilização, respectivamente, estiver em desacordo com o licenciamento ou sem este, sem prejuízo da aplicação da multa cabível. Parágrafo 1º. Ocorrerá a apreensão imediata de bens simultaneamente à aplicação de multa. Inciso 1º. No caso de exercício de atividade comercial sem licença no logradouro público, ainda que acondicionados em bolsas, sacolas, malas ou similares, mesmo que apoiadas sobre o corpo. Inciso 2º. Nos casos previstos no regulamento desta lei. Parágrafo 2º. O bem apreendido será restituído mediante comprovação de depósito do valor correspondente à multa aplicada, acrescida do preço público de remoção, transporte e guarda do mesmo, definido em decreto, desde que comprovada a origem regular do produto, nos seguintes prazos. Inciso 1º. 24 horas, no caso de produto perecível. Inciso 2º. 30 dias, no caso de produto ou equipamento não perecível. Parágrafo 3º. O bem apreendido e não reclamado no prazo fixado no parágrafo 2º deste artigo, e nem retirado no prazo fixado para liberação, será destruído ou inutilizado, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1º. Quando necessário à instrução criminal. Inciso 2º. Quando for de interesse público a doação para fim social, destinado exclusivamente a órgão ou entidade de assistência social. Inciso 3º. Quando for recomendável a alienação, por razões econômicas, que deverá ser realizada por meio de asta pública pelo Executivo. Parágrafo 4º. A importância apurada na venda em asta pública será aplicada no pagamento da multa e no ressarcimento das despesas de que trata o parágrafo 2º deste artigo, restituindo-se ao infrator o valor remanescente. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 2º deste artigo, fica o Executivo isento de qualquer responsabilidade relativa a eventuais danos do produto ou equipamento. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de remoção ou apreensão do bem, será aplicada a multa diária e interdição, conforme previsto em regulamento. Artigo 314. A penalidade de embargo de obra ou serviço executado em logradouro público será aplicada quando: Inciso 1º. A execução estiver em desacordo com o licenciamento, sem licenciamento ou comunicação. Inciso 2º. For iniciada sem o acompanhamento de um responsável técnico. Inciso 3º. Colocar em risco a estabilidade da obra. Inciso 4º. O infrator não corrigir a irregularidade. Parágrafo 1º. Durante o embargo, somente poderão ser executadas as obras necessárias à garantia da segurança e à regularização da obra ou serviço, mediante a autorização do Executivo. Parágrafo 2º. A desobediência do auto de embargo acarretará ao infrator a aplicação de multa. Parágrafo 3º. O embargo persistirá até que seja regularizada a situação que o provocou. Artigo 315.
A penalidade de cassação do licenciamento será aplicada na primeira reincidência e nas demais hipóteses previstas no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. Cassado o licenciamento, o documento correspondente poderá ser requisitado pelo fiscal para ser inserido no processo administrativo, sob pena de multa. Parágrafo 2º. A aplicação da penalidade prevista neste artigo impede a concessão de novo licenciamento, até que seja efetuado o pagamento das multas correspondentes e regularizada a situação que levou à cassação da licença. Parágrafo 3º. Aplicada a penalidade prevista neste artigo, o infrator deverá interromper o exercício da atividade ou o uso do bem, conforme o caso, na data do conhecimento da cassação, sob pena de multa e interdição. Artigo 316. No caso de aplicação da penalidade de cassação do documento de licenciamento, o infrator deverá interromper o exercício da atividade ou o uso do bem, conforme o caso, na data fixada na decisão administrativa correspondente. Artigo 317. A interdição do estabelecimento ou atividade dar-se-á, sem prejuízo da aplicação da multa cabível, quando: Inciso 1º. Houver risco à saúde, ao meio ambiente ou à segurança de pessoas ou bens. Inciso 2º. Tratar-se de atividade poluente, assim definida pela legislação ambiental. Inciso 3º. Constatar-se a impossibilidade de regularização da atividade. Inciso 4º. Houver cassação do documento de licenciamento. Inciso 5º. Tratar-se de atividade exercida sem licenciamento. Inciso 6º. Nos demais casos previstos no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O regulamento definirá situações em que a interdição dar-se-á, de imediato. Parágrafo 2º. A interdição persistirá até que seja regularizada a situação que a provocou. Parágrafo 3º. A desobediência ao auto de interdição acarretará ao infrator a aplicação de multa. Parágrafo 4º. Será garantido o acesso ao local para regularização da situação ou retirada de produto ou equipamento não envolvido na infração, mediante autorização do Executivo. Artigo 318. A demolição, total ou parcial, será imposta quando se tratar de: Inciso 1º. Construção não licenciada em logradouro público ou em imóvel público municipal. Inciso 2º. Fechamento de logradouro público mediante construção de muro, cerca ou elemento construtivo de natureza similar. Inciso 3º. Estrutura não licenciada de fixação, sustentação ou acréscimo de mobiliário urbano. Inciso 4º. Passeio construído fora das normas estabelecidas neste Código. Parágrafo 1º. Nas invasões de logradouro ou imóvel públicos. Inciso 1º. Sendo edificação com utilização comercial, edificação em andamento, ou edificação provisória, antes de iniciada a demolição, o invasor será notificado para desocupar e demoli-la no prazo de 48 horas. Inciso 2º. Sendo construção utilizada para moradia com característica de permanência definitiva, invasão consumada, antes de serem iniciados os procedimentos para demolição, o invasor deverá ser notificado para desocupar e demoli-la no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. O descumprimento da notificação prevista no inciso I do parágrafo 1º deste artigo implica na demolição, pelo Executivo, com base no poder de polícia administrativa, independentemente de propositura de ação judicial, podendo ser cobrados do infrator os custos envolvidos na demolição. Parágrafo 3º. O descumprimento da notificação prevista no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo implica na propositura de ação demolitória,
pelo Executivo, podendo ser cobrados do infrator os custos envolvidos na demolição. Parágrafo 4º. No caso de mobiliário urbano, a demolição limita-se à estrutura de fixação, sustentação ou acréscimo. Parágrafo 5º. Todo material proveniente de demolição de edificação ou obra em logradouro ou imóvel públicos, inclusive equipamentos, deverá ser apreendido. Artigo 319. O responsável pela infração será intimado a providenciar a necessária demolição e, quando for o caso, a recompor o logradouro público segundo as normas deste Código.